pedintes nas ruas e damos de cara com o dilema: dar ou não dar esmolas? Esse é o nosso assunto de hoje e para debater esse tema convidamos a diretora do Conselho Federal de Serviço Social, Maria Elisa Braga, o diretor da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, e a vice-presidente da Caritas Brasileira, Anadete Gonçalves. Antes de começar a nossa conversa, assistiremos uma reportagem sobre o tema aqui no 3 a 1. As festas de final de ano chegam e, junto com elas, cresce o número de pedintes nas ruas das principais capitais do país. Adultos, crianças e idosos estão nos sinais de trânsito, nas calçadas, embaixo de marquises, por todos os lados, mas excluídos do censo do IBGE. Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social, realizado em 2008, em 71 municípios brasileiros, chegou a um dado aproximado de 32 mil pessoas, mas o número real é infinitamente maior. Baseado no índice para a população de rua do próprio IBGE, a estimativa é de 1.800.000 pessoas vivendo na rua em todo o Brasil. Na capital do país, são cerca de 2.500 moradores de rua, segundo uma pesquisa da Universidade de Brasília. Muitos são os motivos para estarem nessa situação, desde problemas com alcoolismo ou drogas, desemprego, briga em família e problemas mentais. As estatísticas continuam crescendo e o brasileiro solidário cai sempre no mesmo dilema: dar ou não esmola? Para uns, isso significa fazer o bem ao próximo, mas para outros é perpetuar a mendicância. Maria Elisa, esse é um problema sério porque há toda uma discussão entre os assistentes sociais e as pessoas responsáveis pelas políticas públicas nessa área, no sentido de discutir com a sociedade essa questão da esmola, porque ela seria, vamos dizer assim, um mecanismo de reprodução, principalmente da permanência das crianças nas ruas, essas crianças que estão se drogando, que estão se tornando viciadas em crack, além da existência dos oportunistas de sempre, né, que nessa época do ano tentam se aproveitar da boa-fé alheia. Qual é a sua posição com relação a essa questão? Como tratar essa questão? Porque as pessoas são solidárias, a tendência delas, principalmente no Natal, é dar esmola. Em primeiro lugar, agradeço o convite ao Conselho Federal de Serviço Social, sou conselheira do Conselho e represento 110 mil assistentes sociais inscritas nesse Conselho aqui no Brasil. O Serviço Social, ele defende a equidade, a justiça social e a defesa intransigente dos direitos humanos. Então, por isso mesmo, não pode ser favorável à esmola, né? nem a esse tipo de prática. Não é? Nós acreditamos que só por meio do respeito ao direito, não é? Do direito de todo cidadão, de uma vida digna, com acesso à saúde, educação, habitação, é que a pessoa possa ter a sua emancipação humana. Não é? Então, o brasileiro e o humano deve ser solidário e deve se indignar com o desespero e com a barbárie humana, mas não é dando esmola e não é fazendo esse gesto que parece ser emancipatório, não é, que nós vamos conseguir transformar essa realidade. É justamente atuando nas causas que levam a essa realidade, a essa desigualdade. Anadete, a Caritas é uma instituição muito ligada à Igreja Católica, né? E a Igreja sempre viu na esmola vamos dizer assim, um valor cristão, né? O ato de dar esmola é muito valorizado no pensamento cristão. É óbvio que isso já é uma coisa milenar e vem de um contexto completamente diferente do que nós vivenciamos hoje. Como é que a igreja lida com isso? A igreja que tem na porta de cada igreja lá uma caixinha e sempre mais alguém ali pedindo alguma coisa. Então, também gostaria de dar boa noite, agradecer o convite à Caritas Brasileira, né, para estar participando desse programa, e dizer que assim, nós somos uma instituição da igreja, não só ligada, mas a Caritas Brasileira é um organismo da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né, da CNBB.
E, assim, essa questão da esmola, ela sempre existiu, né? Ela é milenar, como você falou, mas também dentro da igreja vem se tentando buscar outras formas, né, de aprimorar a solidariedade que não a esmola. Né? E aí discutir aquela a antiga ditado popular de que tem que dar o peixe, mas também ensinar a pescar, tem sido a grande alavanca da igreja nesses últimos tempos. Né? Como é que a gente sai, né, da esmola, mas também para o ensino a pescar, né, não só dar o peixe, mas ensinar a população a pescar, ou seja, sair, buscar alternativas viáveis para que essas populações não fiquem mais mendicando na rua. Então a igreja também tem avançado, né, nessa postura do sentimento da solidariedade, ou seja, estimulando as comunidades e os grupos, né, vinculados à igreja a participarem de campanhas que busquem trazer propostas concretas para a retirada da população dessa situação de extrema pobreza e de extrema miséria. Né? Então, a igreja tem buscado canalizar a situação nessas grandes ações, né? Dizendo assim, apesar de saber que o sentimento de solidariedade, do ato da esmola, ele vem do sentimento muito pessoal e muitas vezes de uma renovação do seu espírito de solidariedade, né? Eu ajudar alguém naquele momento, mas a gente vem percebendo que tem que ir além disso, né? Não dá para ficar nesse processo de estímulo a ações individuais e sim trabalhar nessa perspectiva de construção de uma solidariedade mais coletiva. E aí a igreja vem trabalhando nas suas campanhas, por exemplo, a Igreja do Brasil, a CNBB, ela faz todo ano a sua campanha da fraternidade. Em um único dia, a igreja chega a arrecadar, nessa última campanha desse ano, que é o cuidado com a vida no planeta, ela arrecadou mais de 12 milhões de reais. E esses 12 milhões serviram para quê? Nesse ano a igreja está apoiando vários projetos que têm como objetivo realmente tirar essa população da situação de extrema pobreza. Então, apoiando as comunidades de catadores e catadoras, como a gente viu na reportagem, a buscar sua organização, a buscar sair dessa situação. Então, a igreja também tem avançado nessa perspectiva de construir uma outra forma de solidariedade, e não só essa forma individual de um alívio pessoal na hora que você dá uma esmola. Geraldo, as instituições espíritas, elas têm uma certa tradição de trabalho com assistência social, elas costumam manter orfanatos e dar assistência às pessoas carentes. Como é essa relação que vocês têm com essa questão da esmola? Que tipo de trabalho vocês estão fazendo com relação a isso? Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Para o Espiritismo, nós temos uma palavra-chave que basicamente é o carro-chefe de todas as nossas atividades, que é a caridade. Então, muito mais do que a esmola, nós trabalhamos a caridade. Porque a esmola é uma das facetas da caridade. Seria, por exemplo, a caridade material, através da beneficência. Evidentemente, se o indivíduo está passando fome, se ele tem uma necessidade premente, nós não podemos esquecer de atender essa necessidade. É fundamental que a gente reconheça esse princípio de atender primeiro uma necessidade, porque senão o indivíduo sequer sobrevive. Por exemplo, como é que nós vamos falar do Evangelho de Jesus, ou vamos entrar com uma educação ou uma ação educativa, se há uma criança passando fome, se ela está com dor no estômago? Então nós vamos considerar a necessidade de um atendimento material, essas necessidades básicas de sobrevivência, e entrarmos com algo mais efetivo, que é exatamente essa caridade, que vê o indivíduo na sua integralidade, não apenas no seu aspecto corporal ou material, mas também como um indivíduo social, um indivíduo que precisa ser um cidadão, um indivíduo que precisa ter condições adequadas para viver na sociedade de maneira digna, até como fruto do seu próprio esforço, do seu trabalho, da conquista que ele realiza. Aí nós temos um trabalho de parceria entre as próprias instituições religiosas, a sociedade, o Estado, para fazer com que a questão da esmola diminua, para que haja a promoção efetiva do indivíduo. Por exemplo, uma situação prática. O sujeito vai passando de carro, para num sinal, aí é abordado por alguém pedindo esmola. Simplesmente pedindo esmola. Um senhor idoso com o chapéu na mão, uma criança maltrapilha, com a mão estendida. Qual a atitude a tomar? Olha, a melhor atitude que a gente tem é olhar para esse indivíduo. Olhar para ele com olhos de quem está enxergando ali, diante de nós, um ser humano. Porque normalmente a gente fecha o vidro ou nem abre o vidro, a gente nem considera aquele ser humano que está ao nosso lado.
E às vezes então ignoramos, não damos nem uma moedinha nem alguma coisa. Uma atitude pessoal, inclusive a tendência que nós espíritas temos, é de agir com o coração, mas associado com a razão. Então não vai ser algo feito assim casualmente, tem uma razão de ser. Você tem uma moedinha, 2 moedinhas, não há nenhum problema em você doar essas 2 moedinhas, mas o que vai não são as 2 moedas ou uma moeda. O que vai é o sentimento que você carrega nesse gesto. A bondade, a atenção, o carinho. Às vezes uma pergunta, como é que o indivíduo vai? Conversar um pouco, falar, olha, eu não tenho nada nesse momento, mas fique com Deus. Às vezes uma mensagem dessa para o indivíduo já é muito mais significativa do que ele receber 50 centavos, R$1, ou às vezes até mais. Porque às vezes a pessoa está exigindo, né? A pessoa, você dá R$1, ela quer mais. É uma coisa impressionante. Então não é o dar o valor material, monetário, mas é muito mais a ação que acompanha no gesto de bondade que a gente empreende. Nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Eu queria saber qual que é a diferença entre assistência social, serviço social, assistente social e assistencialismo. E aí, dona Posso Elisa? responder? Pode. Então, é uma pergunta excelente, porque há uma confusão na sociedade, não é, em relação a todas essas terminologias, não é? Serviço social é uma profissão que existe há mais de 70 anos, que surgiu como braço da Igreja Católica, num processo mais conservador e assistencialista, e ela deu uma virada, né, na profissão e construiu um projeto profissional emancipatório, ético-político, comprometido com a defesa intransigente dos direitos humanos. E esta profissão forma um profissional chamado assistente social, não é? Que é o profissional que vai exercer esse projeto profissional ético-político. E a assistência, ela é uma política. Hoje nós galgamos a assistência como uma política de direitos de todos os cidadãos brasileiros. Não é? Não devemos confundir assistência com assistencialismo. Não é? Assistencialismo é uma prática, não é, de doar por doar, não é? De atender uma demanda imediata de alguém, de sujeitos coletivos, de cidadãos. A assistência é uma política de direitos, de que todo cidadão tem direito à assistência social, não é? A ser garantido as suas mínimas condições sociais para a sua sobrevivência. Então, é uma política instituída, não é? Então, ela vai muito de encontro à pergunta anterior, inclusive, que você fez não é, ao nosso colega, não é? Que nós acreditamos que se alguém vem nos pedir algo, não é, na rua, a gente deve encarar aquela pessoa como um sujeito de direitos e não como um pedinte, não é, que está precisando da nossa ajuda imediata. Não é? Ela é um sujeito de direitos, então nós devemos encaminhá-la, se é um idoso, para um centro de referência do idoso, se é uma pessoa em população de rua, a gente deve encaminhar para os CRAS, que são centros de referência da assistência social, que temos em todos os municípios do Brasil, como garantia de um sistema único de assistência já conquistado, né, neste Brasil. Então, nós precisamos encaminhar para essas pessoas para que elas tenham garantido os seus direitos, não é? Seja na área da assistência, seja na área da saúde, seja na área do combate à violência, na área dos direitos à não violência. Mas esse sistema funciona porque, via de regra, o que acontece é mais ou menos o seguinte: tem uma instituição que dá abrigo noturno. Aí a criança precisa arrumar um lugar para dormir e tal, está se sentindo insegura por uma razão ou outra, corre para aquele abrigo, pernoita lá. Tem outra que dá roupa. A criança está com frio, está precisando de um agasalho e tal, corre lá e pega e tal, e vai lá. Tem outra que dá comida, dá um sopão, dá um café da manhã. E aí isso, principalmente nas grandes cidades, há quase que um roteiro. Quer dizer, esses moradores de rua, essas crianças, eles fazem uma espécie de um roteiro. Vão num lugar, pegam uma coisa ali, pegam outra ali, pegam ali, aí vão para o sinal, pegam o dinheiro, aí esse dinheiro já não é nem para roupa, nem para dormir, nem para o abrigo, nem para comida, é para bebida, é para o cigarro, é para droga. E assim vai, e ninguém é responsável por essas pessoas. Quer dizer, Então, não tem uma, vamos dizer assim, não existe uma instituição ou uma rede, um sistema que se responsabilize por isso.
Como Existe, lidar né? com isso? Isso Existe. parece Eu que vou deixar cada minha um colega fica falar. assim, em paz com a sua consciência, porque fez a sua parte e ninguém é responsável. Por exemplo, essas crianças aqui no caso de Brasília, na rodoviária de Brasília, ali na entrada da Esplanada, o centro do poder, né, no país, né, de todas as políticas públicas, o centro está ali na Esplanada. Não são tantas assim, você não vê uma equipe de abordagem, você não toma conhecimento de nenhum programa para tirar aquelas pessoas dali. Por que isso? Por que essa coisa não Então, se eu acho que resolve? o nosso... A gente tem aqui o Conselho Nacional de Assistência Social, a Serviço sede Social. do Serviço Social, a sede da Caritas, a sede da Federação Espírita. Por que essas entidades não se organizam para fazer um case em Brasília? Não, vamos fazer um case em Brasília, um padrão aqui em Brasília para resolver isso. Por quê? O que acontece? Eu acho que o grande desafio, ela começou a falar, né? É como a gente sair de uma ação de assistência para uma concretização de uma política de assistência social. Né? E aí você fazer funcionar a política de assistência, que é fazer funcionar o centro de referência, o centro de atendimento, as casas-abrigos, fazer com que essa rede de assistência social, que é diferente do assistencialismo, funcione, é o nosso papel. Né? Então, assim, é a partir daí que a gente vai conseguir reduzir esse papel dessa esmola, de um assistencialismo que vem do espírito de solidariedade que as pessoas têm. Então, eu acho que assim, cumpre para a gente buscar fazer com que toda essa rede que existe, e em Brasília existe, nós temos centros de referência na Asa Sul, nós temos centros de referência em Itaguatinga, em Ceilândia, né? Então são centros de referências que podem abrir casas-abrigos para abrigar crianças e adolescentes em situação de rua, população de rua. Então fazer com que essa rede, né, de atendimento social funcione é também um papel nosso, através da cobrança e do dia a dia, e aí a imprensa e a comunicação em geral, o sistema de comunicação em geral, tem que estar mostrando isso, né? Por que a gente não consegue, e a gente já teve vários momentos onde você vê os grupos de referência do CRAS buscando atender essas crianças, mas tem um sistema de ida e vinda, né? Que não é... Que aí também nós estamos discutindo essa semana a questão da política de retirada dos meninos de crack da rua. Pode tirar e levar sem autorização? Então tem uma coisa que tem que se discutir. Você leva, dá comida, dá banho, dorme e aí vai obrigá-la, não é uma prisão, vai obrigar a criança a ficar no centro de referência, o adolescente a ficar no centro de referência. Então como a gente construir, fazer com que esses centros sejam capazes de se tornar aprazíveis para que essa população que é atendida não volte para a rua e fique nesses centros e consiga construir daí uma porta de saída dessa situação que elas vivem de miséria. Eu acho que esse é um grande desafio para nós cidadãos e nós que fazemos parte de instituições que têm essa população como público-alvo, como população a ser atendida. Né? Eu acho que, mas é o caminhar, né? Eu acho que a gente vem buscando, vem saindo, vem reduzindo esse viés do assistencialismo e buscando concretizar uma política de assistência que é mais do que devida, né? Realmente é um direito, né, das populações que vivem em situação de extrema pobreza. E em Brasília isso é muito visível, né? Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, que hoje discute a questão dar ou não dar esmola. Até já. Voltamos com 3-1, que hoje discute o dilema dar ou não dar esmolas. Participou da conversa a diretora do Conselho Federal de Serviço Social, Maria Elisa Braga, o diretor da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, e a vice-presidente da Caritas Brasileira, Anadete Gonçalves. Antes de começar esse segundo bloco, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. A assistência social pode fazer algum trabalho para os moradores da rua? E aí, dona Elisa? Então, claro que sim. A política de assistência social trabalha com os principais segmentos de vulnerabilidade, né, na sociedade brasileira. E um dos mais importantes segmentos de vulnerabilidade é a população em situação de rua. Né? Então, ela tem um olhar muito fecundo, um foco nesta população. Por isso que tem processos de abordagem de rua, tem parcerias com abrigos, albergues, e para além disso,
que é uma necessidade imediata dessa população, tem uma equipe de profissionais, não é, garantido pela própria política, não é, para trabalhar na emancipação desses sujeitos. Não é? Nós estamos vivendo agora um drama terrível, porque é o seguinte, na verdade, em muitos desses locais onde há uma concentração grande de pessoas pedindo esmola, principalmente jovens e adolescentes, quem dá esmola está literalmente financiando o crack, o consumo de crack, porque esse dinheiro, eles são dependentes químicos e pegam esse dinheiro para comprar crack. E parece que as pessoas não têm dimensão da consequência. Quer dizer, um ato generoso de solidariedade acaba servindo a uma finalidade que está matando essa geração de crianças em situação de risco. Como enfrentar isso? Agora, por exemplo, recentemente o governo lançou um programa de combate ao crack. São duas polêmicas. Devemos ou não dar dinheiro para essas crianças? Primeiro. Segundo, o governo, que eu digo a prefeitura, o Estado, quem faz o trabalho de combate à dependência química, deve tirar essas crianças da rua à força ou não tem esse poder? Enfim, esse debate, como tratar isso? Geraldo, como é que você vê isso? Pois é, essa é uma questão extremamente séria, que exige uma dedicação, um trabalho de amor, de carinho. É difícil a gente considerar o ser humano apenas como um objeto. E quando nós estamos falando aqui de combate, normalmente a gente vê a questão da consequência, só do efeito. E o fundamental no tratamento é exatamente trabalhar a causa, a origem. O que origina toda essa situação que a gente vivencia? Quais são as causas? Quais são os problemas decorrentes? Não adianta só combater o efeito. Nós precisamos trabalhar exatamente o que está provocando. Aí nós entramos com a ideia que a gente acha fundamental, que é do processo educacional. A educação é fundamental, porque senão nós ficaremos fazendo assistencialismo o tempo todo e não vamos conseguir fazer gelo. Exatamente, não vamos conseguir resolver o problema, porque tem que se trabalhar a solução. E para trabalhar a solução tem que ir à causa. Se nós educamos essas crianças, damos condições de acesso, como hoje o governo faz, já está ampliando muito isso, mas nós sempre temos uma ação conjunta, uma rede social, um trabalho em termos de sistemas, para que todas as instituições se unam e isso funcione efetivamente. É claro que você vê um paliativo, uma necessidade, você vai atender, mas sabendo atender para que isso não seja desvirtuado também. Como, por exemplo, uma criança usar o dinheiro para adquirir uma droga, ou às vezes um adolescente, ou até um adulto. Mas nós devemos trabalhar em termos das instituições, por exemplo, com cadastramento das famílias, com um perfil até de levantamento econômico, social, para identificar a necessidade real. Aí com os profissionais adequados, inclusive na área de assistência social, na área da psicologia, esse acompanhamento educacional, inclusive pedagógico, para saber exatamente a situação. Agora nós temos esse problema da rua. Às vezes que estão na rua estão absolutamente desabrigados, ou às vezes até têm lares ou casas mais afastados. E em momentos deste Natal vêm mais na cidade para angariar recursos. E é um problema que a gente vive. Agora, trabalhar isso de uma maneira que tente buscar as causas. Se nós colocarmos essas crianças todas na escola, no processo educacional, elas não serão depois adolescentes que estarão pedindo na rua. Dificilmente isso vai acontecer. E a Caritas? O que é como a Caritas vê essa questão? Porque existe um problema de curto prazo, que é a situação de risco em que essas pessoas estão, e, vamos dizer assim, a necessidade de uma política de longo prazo, que é de melhorar a formação dessas pessoas, dar mais oportunidade a essas pessoas. Como é que a igreja atua, assim, do ponto de vista prático em relação a isso? Então, a gente, enquanto igreja, tem mais do que o dever de fomentar esse sentimento de solidariedade, mas uma solidariedade com responsabilidade. E aí a gente busca criar nos espaços da igreja, espaços que sejam capazes de trabalhar com essa situação de população de rua, de crianças e adolescentes em situação de risco. E aí você tem os espaços e os grupos dentro da igreja que trabalham. Então, a gente tem os grupos de pastoral da terceira idade, de pastoral da população de rua, que buscam e nós criamos espaço para atender essa população, né? E criar espaços que façam com que elas se sintam abrigadas, que elas se sintam acolhidas e não queiram mais sair.
isso não chega a atender ao grande volume que nós temos. Por isso que a gente diz, olha, tem que fazer isso junto com o governo, junto com as outras entidades, porque isso tem que ser uma política que seja de governo, uma política social capaz de dar sustentação a isso. Mas aí a gente não se redime do nosso papel, que é atender essa população que chega muitas vezes na porta das paróquias, nas portas das igrejas, né, em situação de extrema vulnerabilidade, ou seja, com fome. Aí a gente vai dar, você tem os vicentinos hoje que trabalham na rede da igreja, em várias paróquias que vão trabalhar dando alimento, dando roupa, trazendo aquelas pessoas para uma situação de que pelo menos elas se sintam mais dignificadas naquele momento, né? Então, não se fecham as portas para essa pessoa, como a gente já discutiu aqui no primeiro momento. Mas você ter condições de abrigar essas pessoas e aí sim, a partir daí está buscando as outras ferramentas para garantir que essa pessoa não retome. Né? E assim, com relação à população de rua, a gente tem toda uma dinâmica de trabalho aqui em Brasília, que a Caritas vem desenvolvendo junto com cooperativas de catadores, com grupos de trabalhadores e trabalhadoras que trabalham com catar papel, com as cooperativas, com a reciclagem, no sentido de fazer essas cooperativas funcionarem, de fazer esses grupos se organizarem, de garantir processos de comercialização dos produtos dessas pessoas, e aí a gente tem investido em várias ações. Eu vou dar aqui um exemplo, aqui, por exemplo, lá em Vitória. É um caso que eu conheço bem, porque, de certa forma, eu participei desse processo. Lá a prefeitura pegou todas as instituições que estavam envolvidas no trabalho de assistência social, criou uma rede chamada Rede Criança. Essa rede, ela tinha um cadastro unificado de todas as crianças. Essas crianças foram cadastradas, a origem delas foi identificada, essa rede foi criada e os aposentados do Banco do Brasil se ofereceram voluntariamente para gerenciar a rede, os recursos da rede, os repasses de recursos da prefeitura. E a partir daí se localizou a origem dessas crianças e viu que elas vinham, às vezes, de um bairro em grande número, 50, 60 crianças, vinham uma, puxava a outra para a rua. Então, nesses bairros, onde havia maior concentração de famílias em situação de risco, se fez um trabalho de atender as famílias. Às vezes o pai era alcoólatra, a mãe trabalhava fora, foi abandonada pelo marido, famílias muito pobres. E nesses locais se criaram centros de atividades curriculares, né? Chamavam dos cajuns, com atividades esportivas, culturais, enfim, para manter essas crianças no bairro e numa atividade que tivesse correlação com a educação e tal. E não ficava uma criança sem abordagem. As crianças que iam para a rua eram abordadas muitas vezes de outros municípios. Aí a prefeitura tinha muito o que fazer, mas eram abordadas. Você via as equipes de abordagem na rua e tal. A pergunta que eu faço é a seguinte, voltando ao tema anterior, né? Se todas essas instituições estão aqui em Brasília, com a sua sede aqui em Brasília, as pessoas que formulam as suas políticas aqui em Brasília, por que elas não se unem para enfrentar esse problema aqui em Brasília, de maneira que isso sirva de exemplo para outras grandes cidades do país? Porque é um absurdo o que acontece nessa rodoviária aqui de Brasília. Porque onde é que a rivalidade entre as instituições, elas concorrem entre si para captar os recursos? O que acontece? Parece que o foco não está na atividade fim, que é atender essas crianças. Se perde pelo meio do caminho. Aí é uma questão muito boa. No nosso entendimento, essa união ela vem ocorrendo gradativamente. Isso já está muito melhor se nós compararmos de algumas décadas para cá do que está acontecendo hoje. Já há um interesse maior, não de se colocar priorizando a ideia, a filosofia específica, mas caminha-se numa unificação no sentido de promover realmente esses indivíduos como cidadãos. Não é um trabalho fácil, há uma série de dificuldades, de problemas, até de impedimentos, às vezes até burocráticos, de organizações peculiares. Mas o próprio governo vem trabalhando nesse sentido. A própria LOAS, por exemplo, né, a Lei de Organização de Assistência Social, já empreende essas atividades ou
promove esse tipo de ação e as instituições vão se unindo. Hoje nós vemos, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, assim como as instituições espíritas no Brasil, integrando essas atividades, essas iniciativas do governo e de outras, inclusive religiões ou promoções que estão sendo realizadas. Então já existe um processo de união que está aumentando. Evidentemente a solução do problema como um todo vai demandar um certo tempo, mas a gente precisa trabalhar nesse sentido. E temos, por exemplo, do Espiritismo, do movimento espírita, a gente tem essas iniciativas, tanto na capital quanto em todos os estados, nas regiões, nos municípios, inclusive, com as próprias casas espíritas, que atuam como verdadeiros centros de caridade, não é? Atuando no processo educacional, no ensino de base, ensino fundamental às vezes, não é? E nós temos todo esse trabalho de dar uma condição para que o indivíduo na própria comunidade ele tenha ali os seus recursos necessários para a sua sobrevivência, a sua subsistência e se sentir um indivíduo como um cidadão de fato, com seus direitos e seus deveres. Você tinha acabado de dizer, dar um exemplo concreto de como é possível realizar um atendimento de emancipação e de respeito de direito quando você deu o exemplo dessa rede funcionando, não é? O que falta é vontade política, não é? De congregar todos os esforços para os interesses da população. Ouvir mais o movimento social organizado, porque a população de rua tem movimento social organizado, né? Tem o movimento de mulheres dentro do movimento de população de rua, tem uma diversidade enorme. Nós temos temos crianças, temos situações de drogadição, temos situações de transtorno mental, temos uma diversidade imensa dentro dessa população em situação de rua. Então a gente precisa entendê-la em toda a sua diversidade para que a gente possa fazer uma ação coletiva, não é? Implementar as políticas que conquistamos tanto a duras penas e que não estão implementadas, não é? Mas que a sociedade tem que contribuir nesse sentido, não é? Não como uma cultura de assistencialismo, mas como uma cultura de respeito aos direitos e de dignidade humana e de cidadania para toda a diversidade de população que existe nesse país, inclusive em relação à população em situação de rua, que é muito diversa. Agora, quando você fala assim, respeito ao direito, a sociedade brasileira ela é uma sociedade excludente e violenta. Isso. Apesar da solidariedade, do brasileiro como homem cordial, os números estão aí para comprovar isso. Quer dizer, é muito difícil uma pessoa que não tem poder, não tem capacidade de reivindicação, quer dizer, ela não está organizada, mobilizada, às vezes sequer conhece os seus direitos, ter isso garantido, que se não houver vamos dizer assim, uma política pública eficaz, que chegue lá na ponta. E por isso é que eu fico fazendo essa provocação, né? Uhum. Por que vocês não se juntam para tentar fazer um case, no caso aqui em Brasília? Porque eu acho que o que acontece aqui tende a se reproduzir fora da capital, né, pelo resto do país. Para nós que somos moradores aqui de Brasília, a gente vê que essa situação, o que ocorre agora no final do ano, ela não é permanente no ano todo. Você tem foco, você não tem esse número de crianças, de população de rua em Brasília o ano todo. Eu acho que por conta, tem uma tradição aí do pessoal sair e vir dessas áreas fronteiras de Brasília, do entorno para cá, nessa época de Natal, com essa coisa de que o brasileiro e o brasiliense é solidário, né? Mas eu acho que, voltando à discussão anterior, que é o papel das entidades nessas articulações, eu acho que a gente tem feito. Né? A gente tem feito os fóruns de defesa de criança e do adolescente, os fóruns de população de rua, e que hoje não só funcionam com as entidades, mas também com a participação de representantes dessas populações. Eles existem e eles funcionam hoje. Agora, tem um hiato aí entre a nossa atuação e o papel do governo em si, em garantir que essas políticas funcionem.
Eu acho que a gente tem conseguido avançar, como colocou o Geraldo, nessas últimas décadas, mas ainda não conseguimos o todo, né? Mas a população de Brasília, as entidades que vivem em Brasília, com certeza elas têm esse papel e elas estão trabalhando juntas nessa perspectiva de tentar desconstruir e criar espaços diferenciados que reduzam esse grande contingente de população que vive na miséria e que aparece aí, aqui em Brasília, nos grandes centros, crianças, adolescentes e os idosos na rua, muito mais nesse período do que durante uma normalidade durante o ano, né? A gente vê que termina tendo períodos que o governo consegue, que os órgãos públicos conseguem atender e dar conta de atender essa demanda da população de rua e do atendimento às crianças e adolescentes através das redes que existem, né? E nós, enquanto entidade, estamos presentes nesses espaços também. Até em termos, por exemplo, de campanhas mais permanentes, nós já vemos essa união entre as instituições, por exemplo, Brasil sem pobreza, não é? Um Brasil sem aborto. Claro que você tem essas ideologias que seguem, mas no sentido de uma política, não de um partidarismo, não de um divisionismo, mas com objetivos semelhantes. Então, a campanha em defesa da vida, quando se acredita, né, todo um processo educativo para você trabalhar, evitar o suicídio, por exemplo, a pena de morte, a própria aprovação do aborto, no nosso caso, que né, nós acreditamos na defesa da vida, na sua totalidade. Então, essas coisas, já existem movimentos que vão se unindo e a gente vê essas repercussões, inclusive com passeatas e tudo mais. É claro que é um esforço para a gente até sensibilizar né, o próprio governo para que a coisa possa ter um andamento mais efetivo. Mas eu vejo, assim, de maneira positiva, que nós estamos dando passos significativos. Há muito ainda o que fazer. E se nós tivermos essa vontade política, esse interesse político, nós conseguimos solucionar muitos problemas que hoje é uma realidade. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, que hoje discute a questão da esmola. Dar ou não dar esmolas? Voltamos com 3-1, que hoje discute o dilema dar ou não dar esmolas. Participam da nossa conversa a diretora do Conselho Federal de Serviço Social, Maria Elisa Braga, o diretor da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, e a vice-presidente da Caritas Brasileira, Anadete Gonçalves. Antes do debate, vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. Quais são os programas assistenciais que as instituições e as casas espíritas e as igrejas promovem? Essa aí foi de encomenda para vocês fazerem aí um marketingzinho aí. Então, a Caritas ela tem promovido aqui em Brasília, é legal a gente falar, porque nós fizemos esse ano, a partir de uma doação que a Receita Federal nos fez para a Caritas Brasileira, de toneladas de tecidos e materiais apreendidos, a Caritas conseguiu organizar mais de 112 grupos em Brasília que passaram a promover ações de assistência e de reorganização de grupo. Então, a gente conseguiu reorganizar e organizar grupos de costureira em Samambaia, grupos de produção de hortas comunitárias na Ceilândia, e grupos de paróquia que passaram a se reorganizar e a organizar a sua ação de assistência dentro da sua localidade, dentro da sua cidade, a partir de uma ação concreta que é você ter produtos capazes de oferecer serviços à comunidade. Então, a gente teve uma reorganização de vários grupos e entidades aqui de Brasília, criando hoje o que a gente está chamando uma rede de solidariedade e uma rede de fundos solidários capazes de apoiar outras ações nas comunidades. E aí, ações de diversas naturezas, né, que reorganizaram esses grupos, que possibilitaram autossustentação aos grupos e que tem dado hoje vários frutos. E aí, trabalhadores de materiais recicláveis, população de rua que hoje já saiu da rua e estão organizada nas cooperativas, em grupos de trabalho. Então, a Caritas tem feito uma ação aqui no DF a partir de uma pequena ação, né, que garante essa reorganização dessa rede de assistência e dessa rede de entidades que hoje fazem a promoção humana dentro de Brasília. Isso é muito interessante. Fora toda uma ação que a Caritas tem, né, enquanto igreja no Brasil inteiro, aí, de defesa da vida, de promoção de direito da segurança alimentar, do acesso à água, né, que a gente vem buscando construir. E a federação? A federação não tem só aqui em Brasília, no Brasil, a que tipo de ação vocês dão prioridade? Pois é, interessante que o espírita, ele é visto assim até pela sociedade, de modo geral, pelas pessoas, como um indivíduo, o espírita como um indivíduo caridoso, porque ele faz o bem.
não é necessariamente que nós sejamos já homens de bem, mas nós estamos nos esforçando, porque a gente tem esse foco da caridade, fazer o bem ao semelhante, entendendo o bem no sentido amplo, que é a benevolência sem nenhum tipo de preconceito, é a benevolência para com todos, entendendo a indulgência, a tolerância, a compreensão, o perdão das ofensas. Em termos de ações concretas, nós temos atendimento à criança, temos atendimento ao jovem, atendimento ao adulto, aquele da melhor idade também recebe assistência. Aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, porque as casas espíritas desenvolvem esse trabalho da assistência e promoção social, seja através, por exemplo, da organização de cursos que dão preparação para a reinserção desses indivíduos no mercado de trabalho, no caso dos jovens e dos adultos, uma condição para que o idoso também possa ter condições de sobreviver dignamente. Aí você tem tanto uma ajuda pecuniária quanto uma assistência médica que acompanha, uma orientação espiritual. Então tem o trabalho todo de caridade que envolve alimento, que envolve educação, envolve a evangelização, porque naturalmente nós nos preocupamos também com o indivíduo no seu todo. Aquele indivíduo tem que se integrar consigo mesmo, com o meio ambiente no qual ele está inserido e com Deus, nosso Pai, no qual a gente acredita, não é? Nesse Criador. Então é um indivíduo que vai viver feliz porque ele recebe as condições dignas e ele se sente capaz de lutar pela própria sobrevivência. É um trabalho diverso que a gente realiza. E o Conselho? Então, o Conselho defende políticas sociais efetivas. Nós, nesses últimos 20 anos, nós conquistamos muitas políticas sociais importantes e muitos direitos, principalmente a partir da nossa Constituição de 88. Nós construímos a política da assistência social, nós temos um SUS muito bem estruturado, nós temos uma política de combate à violência, nós temos um plano nacional de combate à violência contra as mulheres, contra o racismo, contra toda forma de discriminação de direitos humanos, só que nós temos isso no papel, nós temos isso como conquista do movimento da sociedade, nós não temos isso de fato na vida dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Então nós precisamos de uma conscientização da sociedade como um todo, dessas conquistas realizadas e do controle para que essas políticas efetivamente aconteçam na realidade. Nós temos investimento público destinado a isso, só que nós temos muito desvio do próprio investimento público. Nós temos que fazer mais fiscalização do orçamento público. Não é? Nós estamos brigando por 10% na educação, nós estamos brigando por um mínimo, que sem esse mínimo a gente não consegue desconstruir essa desigualdade social imensa que nós temos nesse país e essa barbárie que a gente vive, né, de injustiça social, que promove a população em situação de rua. Então, enquanto a gente não combater essas causas e não lutar para que essas políticas se efetivem, nós vamos estar, como o senhor mesmo falou, enxugando gelo, né? Dando esmola, alimentando esse próprio sistema de mendicância e não atuando nas causas para que efetivamente a gente emancipe os indivíduos e eles possam fazer escolhas. Eu estava comentando no intervalo aqui com um colega que eu não acredito que nenhuma pessoa opte por ficar na rua, não é, em situações insalubres, indignas, se ele tivesse outras possibilidades de opção. Não é? As pessoas têm que ter liberdade de escolha, mas com cidadania, com possibilidades de escolha. Não há possibilidade de escolha. Assim como a mulher que vive uma situação de violência, ela não fica na situação porque quer, porque ela não tem possibilidades de escolha de saídas. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Quais são os principais campos de atuação do assistente social? De novo. Aí, infelizmente, nós estamos aqui, eu estou com a colega da Caritas também, assistente social, né? O serviço social atua por competência, desde a sua lei de regulamentação, em todas as políticas sociais. Então, atua na saúde, na habitação, na assistência, no meio ambiente, no combate à violência, em todas as políticas sociais. Mas porque tem trabalha... assistente social para tudo isso? Então, acreditamos que não. Nós defendemos, né, um maior número de inserção de assistentes sociais nas políticas sociais. Por exemplo, vou dar um exemplo, na área da educação nós não temos assistentes sociais. A nossa Constituição não prevê outros profissionais na área da educação, além do pedagogo e do professor. Não é? Então, nós estamos com uma briga
muito grande, uma luta muito grande para nós inserirmos os assistentes sociais na área da educação nesse país, assim como outros profissionais. Estamos lutando junto com o Conselho de Psicologia, Federal de Psicologia, também para a inserção de psicólogos na área da educação, não é? Então, nós precisamos ter mais assistentes sociais nas políticas sociais, porque os assistentes sociais lutam justamente por essa justiça social e a defesa intransigente dos direitos humanos. Agora vamos tratar de um tema aqui que eu acho que tem a ver com o que nós estamos discutindo, mas ele tem uma certa especificidade, ele foi até abordado aqui, que é o seguinte, que nós temos na população de rua, em situação de risco, um contingente bastante razoável de pessoas com deficiências mentais, esquizofrênicos, quer dizer, pessoas que não têm mais nenhuma capacidade de, vamos dizer assim, de se autogovernar com segurança, enfim, sabendo enfrentar situações de dificuldade para sair delas. Isso em parte porque as políticas públicas de internação de deficientes mentais foram redefinidas, houve todo um questionamento com relação à hospitalização. Ou como é que a gente poderia falar? A hospicialização, os manicômios, né? A luta antimanicomial. A luta antimanicomial, e muitas dessas pessoas são abandonadas pelas suas famílias ou perdem completamente o contato, saem por aí, ninguém acha mais, e estão aí. Vamos dizer assim, uma situação muito específica. Talvez a situação dos dependentes de crack, que acaba exacerbando também as deficiências mentais ou perdendo a sua capacidade mental, né, venha a engrossar esse caldo. Como tratar essas pessoas? Então, a grande luta, eu acho que assim, quando você tem uma política que era de aprisionamento, de não tratamento das pessoas de forma devida, que era a forma como se trabalhava na maioria dos manicômios, a gente conseguiu, aí, enquanto assistente social, os assistentes sociais tiveram uma grande contribuição nisso, de discutir, de estar trazendo essa discussão da luta antimanicomial, ou seja, como você criar espaço para tratar as pessoas com deficiência mental de forma cidadã, respeitando os seus direitos. Entre isso, você sair do manicômio, você criar as efetivas ações que possam tratar essas pessoas dentro de casa, no seu ambiente, na sua comunidade, que vai possibilitar com que elas melhorem com mais rapidez, que elas não saiam do seu ambiente, você termina não dando condições para que essa pessoa permaneça com a família, né? Ou seja, as famílias não são trabalhadas e não são estruturadas para que também consiga conviver com essa pessoa, né? Porque ainda está imbricado a questão de que teria que estar longe, trancada no manicômio, né? Então, criar espaços, e aqui em Brasília a gente tem alguns espaços bons de referência, de tratamento dessas pessoas com deficiência mental, dessas pessoas com problemas mentais, muito interessante. A Universidade de Brasília, em parceria com os centros também aqui em Brasília, fazem muito bem esse trabalho, né? De fazer com que essas pessoas possam ser de novo recebidas pelas famílias, e aí tem todo um trabalho da ação com as pessoas, mas muito mais hoje com as famílias, que elas aprendam a lidar com as deficiências que essas pessoas têm, né? Eu acho que isso é fundamental, que a gente crie esse sentimento de cidadania para com aqueles que sofrem, né, de algum problema mental, que tem alguma dependência nesse sentido. O ideal é isso mesmo, que a família possa ter um amparo que dê abrigo a esse indivíduo que tem uma certa condição especial. Agora, as casas espíritas, por exemplo, tem todo um trabalho voltado nesse sentido, porque se faz um tratamento do indivíduo no seu sentido espiritual, no seu sentido abrangente. Então, muitas dessas doenças, além da questão física propriamente, que pode ser uma limitação, uma dificuldade, algum problema, a gente considera uma influenciação espiritual. Por isso que as casas espíritas trabalham esse aspecto, até ajudando o indivíduo a ele ter um equilíbrio, ele poder se sentir saudável e depois, quem sabe, até retomar uma normalidade na vida. É um processo complexo isso que você cita, tanto dessas questões, né, das doenças mentais, quanto da questão do crack, da drogadização, como também da fome.
Quantas crianças eles não passam fome, que é um processo assim muito dolorido. Se nós formos entender, por exemplo, a desigualdade social, ela existe até como natural, até como algo, porque nós somos indivíduos. A desigualdade social seria algo até natural, ouso colocar assim, mas a injustiça social não. A injustiça social, quando você vê um indivíduo passando fome, quando você vê um indivíduo que não tem a condição mínima de sobrevivência, isso é faltar com qualquer elemento de dignidade humana. Então nós temos, porque há diferenças, nós somos indivíduos, competências, potenciais, às vezes a riqueza concentrada, então tem que se trabalhar isso para que seja aplicado em benefício social. A injustiça social, então, é inaceitável. A desigualdade pode até existir, mas se nós trabalharmos de tal maneira que isso seja mais equitativa, mais justa, nós vamos ter uma sociedade mais feliz, que é o desejo de todos nós. Mas aí eu já não posso concordar com o caro colega, não posso concordar. Nós estamos no finalzinho do programa, então você tem que discordar de forma minimalista. Ok. Nós não acreditamos que a desigualdade social seja natural. A desigualdade social ela é construída, foi construída milenarmente, socialmente, por esse sistema de dominação e exploração capitalista, patriarcal, homofóbico, racista, que discrimina e diferencia os indivíduos. Somos diferentes, temos que respeitar as diferenças, mas com direitos iguais. Se nós tivermos direitos iguais, respeitando as diferenças, nós não vamos ter desigualdade. Se nós tivermos socialização da riqueza, nós não vamos ter desigualdade social. Então, nós lutamos pela justiça social. Por isso mesmo, não somos a favor da esmola, né? Porque a esmola alimenta a mendicância. A gente é a favor do direito, da dignidade, do respeito, de políticas públicas efetivas e de uma sociedade consciente de que a barbárie humana não é natural e que nós temos que lutar contra ela. Chegamos ao final do programa, agradecendo a presença da diretora do Conselho Federal de Serviço Social, Maria Elisa Braga, do diretor da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, e da vice-presidente da Cáritas Brasileira, Nadete Gonçalves. Mande suas sugestões para o e-mail 3a1@tvbrasil.org.br e até a próxima quarta-feira com mais um programa 3 a 1 aqui na TV Brasil.